Esses são os jogadores mais odiados do planeta e esses daqui são os mais amados. E começando a lista pelos mais odiados, a gente começa com ele, Neymar. O Neymar é talvez o jogador mais talentoso e mais odiado da sua geração. E isso é muito louco, porque se você olha só pra bola é indiscutível. O cara surgiu no Santos como um fenômeno e lá todo mundo amava ele. O cara era, tipo assim, uma inspiração. Muitos deixavam de assistir o jogo do seu time do coração pra assistir o Neymar jogar. Muitos faziam o penteado dele, inclusive eu quando era pequeno. Já fiz o moicano do Neymar várias vezes. Moleque magrelo, moicano, pedalada. Gol antológico contra o Flamengo, gol Puskás, né? Parecia que o Brasil tinha encontrado o próximo rei depois de Pelé. Aí ele foi pro Barcelona e no Barça ele não foi coadjuvante. Ele foi protagonista no trio MSN junto com Lionel Messi e Luis Soares. Champions, golaço na final, virada histórica contra o PSG. E mesmo assim ele já era odiado pra muitos. E por quê? Porque o Neymar nunca foi softball, ele sempre foi um personagem. Cabelo diferente todo mês, muita mídia, festa, provocação. Pra muitos, e o que eu acho nada a ver, cai, discussão em campo. E aí começa a divisão de gosto no Neymar. Tem gente que veja ele como gênio injustiçado. Assim, algumas pessoas por aí, não sei se você conhece alguém, sabe? Que vê ele como um gênio. Tem gente que vê ele como talento desperdiçado. E quando ele sai do Barcelona pra ir pro PSG por 222 milhões de euros, ali virou guerra. Muita gente interpretou como ego, como se ele quisesse ser maior que o Messi. Outros viram como coragem de sair da sombra. Aí vieram as lesões, polêmicas, carnavais, eliminações em Copas. Em 2018, 2022, toda vez que o Brasil caia na Copa, apontava pra ele. E aí tem um fator que pesa muito, postura. O Neymar responde crítica, provoca torcedor, posta indireta, não tenta ser o bom moço. E isso no Brasil pega demais. E no futebol moderno, ser odiado às vezes é o preço de ser grande. E se o Neymar divide o país porque muita gente odeia e muita gente ama, o Kaká uniu todo mundo. E isso não é nenhum tipo de exagero. O Kaká é aquele tipo de jogador que até rival respeita, e isso é muito raro. Ele surge no São Paulo com aquela cara de menino de igreja, magrelinho, educado, tímido, mas quando pegava a bola, parecia que ativava outro modo. Ele não era um driblador debochando igual Ronaldinho, não era um atacante matador tipo Ronaldo. O Kaká era aquele meio campista que carregava o time nas costas em velocidade. E aí ele vai pro Milan, e em 2007, cara, isso aqui é coisa de cinema. Ele simplesmente destruiu na Champions League. E ali ele faz uma coisa que quase ninguém fez depois. Ganhou uma bola de ouro no meio da era Messi Cristiano. Ele foi o último humano antes da dinastia. E isso é gigantesco. E mesmo assim, nunca foi arrogante. Muito pelo contrário. Era conhecido por fé, postura tranquila, família. Só que tem um ponto interessante aqui. O Kaká também sofreu críticas. Quando ele foi pro Real Madrid, as lesões começaram. Ele não rendeu o que se esperava, perdeu espaço. E muita gente começou a falar que ele sumiu. Só que mesmo na fase ruim, ninguém odiava ele. A crítica era técnica, não pessoal. E isso diz muito. Pode até achar que foi superestimado, pode discutir nível histórico, mas odiar, muito difícil. Se você tá assistindo até agora, se inscreve aqui no canal, deixa o likezão pra ajudar o Gomes. Isso faz total diferença aqui no canal e também pra me motivar a continuar gravando. E faz o seguinte, ó, confia na Cal, pode se inscrever aqui no canal. E se você chegar até o final do vídeo e não gostar do conteúdo, aí sim você pode se desinscrever. Mas assim, eu garanto que vocês vão gostar aqui do conteúdo, viu? Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô gravando assim, no final da gripe, minha garganta ainda tá horrível, tá doendo pra caramba. Mas não tem jeito, tem que gravar o videozão, não pode deixar vocês sem vídeo. E a gente faz o sacrifício aqui. Vou até beber aqui, ó, água, porque, nossa, a garganta tá feia, viu? Então, sem enrolação, vambora aí pra mais um jogador odiado, hein? Se tem um cara que virou vilão mundial em poucos meses, esse cara é o Emiliano Martinez. E não é porque ele é ruim, muito pelo contrário. Ele é decisivo, ele é frio, ele é gigante nos pênaltis. O problema nunca foi o futebol, foi o personagem. Dibu passa anos como reserva do Arsenal, até que a vida vira. Ele assume a titularidade, vai pro Aston Villa e começa a crescer. Mas o auge vem na Copa do Mundo de 2022. Ali ele vira protagonista. Defesa absurda contra a França no último lance da prorrogação, pênaltis decisivos, provocações psicológicas. E é aí que nasce o ódio. O Martinez não só defende, ele entra na cabeça do adversário. Pra Argentina, herói. Pro resto do mundo, arrogante. E depois da Copa, ele passa do limite pra muita gente. Aquela comemoração com o prêmio de melhor goleiro, aquele gesto polêmico, as provocações repetidas à França. Ali ele consolidou a imagem de vilão, principalmente na Europa. Mas aqui entra uma coisa interessante. Ele é odiado porque faz o que muita gente faria se tivesse coragem. Ele abraça o papel, ele gosta de ser o cara que irrita. Só que diferente do Neymar, o Martinez não divide o próprio país. Na Argentina, ele é idolatrado. Ele é símbolo de mentalidade campeã. Enquanto pro Brasil, França, Inglaterra, ele virou meme negativo. Agora a pergunta, ele é vilão ou é competitivo demais? Porque resultado ele entrega e personalidade também. Só que simpatia passou longe. E se o Emiliano tem vários motivos pra ser muito odiado, a gente tem o N'Golo Kanté, que tem vários motivos pra ser muito amado. E se existe um jogador que é praticamente impossível de odiar, é ele. E não é força de expressão. Primeiro, dentro de campo. O cara simplesmente corre por dois. Foi campeão da Premier League com o Leicester, um dos maiores milagres da história do futebol. Depois foi pro Chelsea e ganhou praticamente tudo, inclusive a Champions League, sendo o melhor em campo nas fases decisivas.
decisivas. E ainda foi campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França. Currículo absurdo. E o que torna ele diferente é que ele é tímido, simples. Ele é humilde num nível quase inacreditável. Tem história dele indo treinar com uma Mini Cooper usada. Tem uma história dele pedindo desculpas por ser tímido demais nas entrevistas. Tem história dele indo jogar videogame na casa de torcedor depois de conhecê-lo na rua. E isso não é marketing, é personalidade. E o Kanté, mano? Ele é incrível, velho. Ele é aquela coisinha que você vê lá mesmo, ele é aquilo lá mesmo, velho. Ele não abre a boca pra nada. Ele é o primeiro jogador que eu vi que faz 90 minutos sem falar uma palavra. Enquanto muitos jogadores vivem de ostentação, o Kanté sempre viveu discreto. Sem polêmica, sem provocação, sem ego, só futebol. E dentro de campo ele é o tipo de jogador que todo mundo ama ter. Ele não brilha com drible plástico. Ele brilha roubando bola, cobrindo espaço, fazendo o trabalho sujo. E fazendo tudo isso sorrindo. O Kanté virou símbolo de caráter. Num futebol cheio de vilões e personagens polêmicos. E voltando pro lado odiado, temos ele, Felipe Melo. E se existe um jogador que nasceu pra dividir opiniões, é ele. Felipe Melo nunca entrou em campo pra participar, ele entra pra impor respeito. Carrinho forte, olhar intimidador, discussão com o árbitro, provocação com o rival. Ele joga no limite emocional o tempo todo. Passou por clubes gigantes como Juventus e Inter de Milão, mas no Brasil virou ídolo principalmente no Palmeiras. E depois no Fluminense. Eu não sei se no Fluminense ele chegou a ser ídolo, ele é, não é? Se você torce pro Fluminense e tá vendo esse vídeo, comenta aí se o Felipe Melo é ídolo ou não. E tudo isso não foi por acaso. Ele entrega liderança, entrega personalidade, entrega briga e muita briga se precisar. Mas aí vem o motivo do ódio, porque ele provoca. Ele cutuca rival em entrevista. Já teve expulsões pesadas, já se envolveu em polêmicas fortes. É o tipo de jogador que a torcida adversária ama odiar. Os companheiros quase sempre defendem ele, porque dentro do vestiário dizem que ele é leal, protege o elenco, assume responsabilidade, chama a pressão pra si. Felipe Melo não tenta ser neutro. Ele escolhe um lado e compra a briga. Pra uns ele é violento, pra outros ele é líder raiz. Pra uns é vilão, pra outros é guerreiro. E a verdade, ele é um dos personagens mais intensos do futebol brasileiro. Moleque, o próximo jogador é simplesmente unanimidade. Nossa senhora. Simplesmente unanimidade. Nossa, não, peraí. Moleque, o próximo jogador é simplesmente unanimidade mundial. O Son não é só um jogador simpático. Ele já foi craque da Premier League. Virou o ídolo do Tottenham. Ele já foi artilheiro da Premier League com 23 gols junto ao Salah. E isso sem bater pênalti. O que é um feito absurdo por si só. Caraca, parando pra pensar, bizarro, hein? Imagina se ele batesse pênalti. Ia estar isolado aí na artilharia. Até porque 21-22, né? Quem batia pênalti era o homem, Harry Kane. Velocidade, finalização com as duas pernas, inteligência de movimentação. Ele é aquele ponta que decide jogo grande. Mas o que faz ele ser amado não é só isso. É postura. O Son joga sorrindo. Caraca, lembrei do Rafael Leão agora. Todo lance dele ele tá sorrindo, hein? Caberia fácil aqui nessa lista. Aliás, comente jogadores aqui amados e odiados, que eu posso estar fazendo uma parte 2 desse vídeo e eu vou estar fazendo pelos comentários de vocês. Então pode comentar aí à vontade que eu vou estar lendo todos, hein? E o Son também comemora gol como se fosse o primeiro da carreira. Ele respeita o adversário. Quando machuca alguém sem querer, ele pede desculpa na hora. Ele tem um peso cultural enorme também. Ele é o maior ídolo da história da Coreia do Sul, carrega um país inteiro nas costas. E nunca reclamou disso, nunca fez drama. Nunca usou como escudo, ele assume a responsabilidade. Enquanto muitos jogadores viram personagem, o Son parece genuíno, sem pose de estrela, sem arrogância, sem provocação. E tem mais uma coisa, ele é competitivo, só que sem ser tóxico. E isso é raríssimo no futebol moderno. E agora a gente fecha o lado dos odiados com um dos nomes mais decisivos do futebol brasileiro, Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Primeiro, vamos ser justos, decisivo, muito decisivo, principalmente pelo Flamengo. Final da Libertadores contra o River em 2019, 2 gols nos minutos finais. Virou herói eterno, ali ele entrou pra história. Mas agora vem o motivo do ódio, porque o Gabigol gosta de provocar. Ele olha pra torcida rival, ele faz gesto, ele fala em entrevista, ele compra briga, ele alimenta a rivalidade e isso no Brasil explode. Diferente do Son ou do Kanté, o Gabigol não quer ser neutro. Ele quer ser protagonista, e protagonista incomoda, principalmente quando joga num clube de torcida gigantesca, porque o Flamengo já é amado e odiado naturalmente, e o Gabigol então vira alvo automático. 19 torcidas do Brasil me odeiam, mano, e uma me ama muito. E tem outro fator, marra. O Gabigol tem postura de estrela. Quando tá fazendo gol em final, é gênio. Quando entra em fase ruim, a marra vira motivo de crítica. Aí ele começa o ciclo. Perde gol, a internet cai matando. Faz gol decisivo, cala todo mundo. Ele vive no extremo. Também teve momentos de polêmica fora de campo, discussões públicas, suspensão, e isso alimenta a imagem de vilão. Mas olha o detalhe curioso. O torcedor do Flamengo idolatra. Pra eles, ele é símbolo da geração mais vencedora recente. Ou seja, ele não é odiado por ser ruim. Ele é odiado por ser protagonista demais no time errado pra muita gente. Então ele é sim odiado pra muitos torcedores, pra muitos times, mas ele tem sim a sua parte amada, né? Principalmente pela torcida do Flamengo e pela torcida do Corinthians. Pô, quem não gosta do Gabigol? O cara vestiu nossa camisa aí enquanto ele tava em casa se divertindo, porque todo mundo sabe que o homem é corintiano. Não tem como esconder, Gabigol, não tem jeito. E ainda na semifinal da Copa do Brasil, pênalti decisivo aí, nós contra o Cruzeiro. Olha o que o Gabigol fez, rapaziada. O cara simplesmente cobrou o pênalti
pênalti assim, na mão do Hugo. O Gabigol ajudou demais ao título aí da Copa do Brasil. Tamo junto, Gabigol. E se a gente fechou os odiados com o Gabigol, aqui é pra encerrar o lado dos amados com essa lenda do futebol. O nome dele é Ronaldinho Gaúcho. E aqui é até difícil de começar, porque ele não foi só um jogador, ele foi um sentimento. No auge, pelo Barcelona, ele simplesmente encantou o mundo. Não era só eficiência, era espetáculo. Elástico, chapéu, passe sem olhar, gol de falta com naturalidade absurda. E tudo isso sorrindo. E tem um momento que resume como ele foi. A torcida do Real Madrid levantando pra aplaudir ele no Santiago Bernabéu. Torcida rival, não é o clássico. E ainda aplaudindo, isso aqui é raríssimo de acontecer. Ele já ganhou bola de ouro, ganhou a Copa do Mundo de 2002, ganhou o Champions, mas quando você fala de Ronaldinho, ninguém lembra primeiro dos títulos, lembra da alegria. E esse é o ponto, porque ele não jogava pressionado, ele parecia estar brincando. E quando o torcedor sente que o jogador ama o jogo, a conexão é automática. Mesmo ele ter jogado por vários clubes brasileiros, mesmo assim ele não é odiado por praticamente nenhum. Talvez o Grêmio, na hora de ele voltar pro Brasil, sentiu uma raiva dele, né? Porque como ele foi revelado lá, todo mundo achou que ele ia voltar pro Grêmio, só que ele não voltou. Mas eu não sei se os gremistas ainda odeiam ele. Quem tá assistindo aí é gremista. Vocês ainda odeiam o Ronaldinho por isso ou tá suave, já passou? Mas agora vamos ser sinceros, porque ele teve várias polêmicas. Teve fase ruim, até prisão no Paraguai virou meme mundial. Mas sabe o que é curioso? Nada disso apagou o carinho das pessoas. E por quê? Porque ele construiu um crédito emocional gigante. Ele deu felicidade demais pro futebol. Ronaldinho é aquele craque que até quem não torce pro futebol gosta dele. Só que no fim das contas, o futebol não vive só de gol. Ele vive de personalidade. Porque olha a diferença dos nomes que a gente falou aqui. Kaká e Kanté são amados pela postura, pela humildade, pela imagem limpa. Son e Ronaldinho é amado porque transmitem alegria. Já Neymar e Gabigol são odiados porque provocam demais. Porque falam, porque assumem o protagonismo. Emiliano Martins e Felipe Melo abraçam o papel de vilão sem medo. E aqui vem uma verdade que pouca gente fala. Todo grande futebol precisa de herói, mas também precisa de um vilão. Sem vilão não tem rivalidade. Sem rivalidade não tem emoção. E sem emoção não tem história. Então pra mim eu acho que cada um combina justamente com o seu papel. Mas enfim, rapaziada, o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado de coração. Tentei trazer o melhor pra vocês mesmo gripado, mesmo com a garganta ferrada. Já até bebi aqui toda a minha água, acabou. E toda hora eu tô tossindo, tem que cortar um monte de tosse minha aí. E tá feio, velho. A garganta tá bem ruim, mas pelo menos não vou deixar vocês sem vídeo, né? Tá ligado? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezão. Tamo junto demais pra quem assistiu até agora. Comente o que você achou do vídeo, quem faltou aí pra mim trazer. Mas é isso, rapaziada. Eu vou nessa, vou me cuidar aqui. Tamo junto. Não se esqueça, né, de beber água. E fiquem com Deus, viu? Até o próximo vídeo. Tamo junto, hein? Fui!